Olá, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre exílio espiritual, mudanças de paradigmas mentais, fase de transição e concluindo com um assunto muito pertinente: cigarro eletrônico. Segundo a literatura espírita, existe um chamado exoplaneta, um planeta em constelação próxima que tem as características naturais como oceanos, rios, mares, vegetação muito semelhantes da Terra, talvez até mais rica em recursos naturais do que a Terra, porém que os habitantes, segundo a literatura espírita, desde algumas informações colhidas ainda em época de Chico Xavier, diziam que a condição humana nesse planeta é muito semelhante ao homem das cavernas, com tecnologia muito rudimentar, descobrimento da roda, o adestramento das labaredas de fogo, etc. Então, desde o período da Segunda Guerra, Grande Guerra Mundial, nós sabemos a invasão, a guerra da Alemanha com os países aliados, uma guerra muito bárbara, muito assim, muito utilizadora de recursos que já não eram mais para ter esse tipo de barbárie na Terra. Muitos desses espíritos, quando desencarnaram naquela época ali, envolvidas nessa trama psicológica, emocional, física, foram já direcionados pelos geneticistas e engenheiros espirituais para planetas que absorvam espíritos que estejam nessa faixa evolutiva de condição ainda voltada à barbárie, apesar do seu intelecto, a moral muito baixa. Então isso nos traz uma responsabilidade muito grande, demonstrando-nos que nós estamos aqui na Terra, mas que nós temos que seguir o ensinamento de Jesus. Os mansos e os pacíficos herdarão a Terra. Isso nos traz uma dimensão psicológica muito abrangente de entender que para continuarmos a reencarnar nesse planeta já é uma dádiva. Às vezes nós deparamos com muitas pessoas, isso na clínica psicanalítica e mesmo no estudo doutrinário, ou então nas nossas barras de rolagem dos nossos vídeos, pessoas às vezes reclamando da condição que o mundo se encontra. Realmente é um mundo que passa por uma transição. Toda transição remete a mudanças. Então por isso que nós vemos tantas mudanças climáticas, mudanças emocionais, no sentido de pandemias de muitas coisas, não é só de doença, não, pandemias de tendências, pandemias de atitudes, pandemias de requintes emocionais. Então, com tudo isso, nós temos visto que há muitas pessoas reclamando da Terra, enquanto nós devemos unir os nossos esforços para melhorá-la, saneá-la espiritualmente, materialmente, fluidicamente. Porque se nós pudermos ter a dádiva de voltar a reencarnar aqui daqui a 100, 150, 200 anos, isso já é uma dádiva. Já é uma dádiva. Para isso nós temos que ter uma dimensão mais concreta da nossa sensibilidade humana, da nossa empatia, dos nossos atos, deixar legado para as pessoas, para os nossos familiares, para os nossos amigos, legados no sentido das pessoas buscarem a cultura, a arte, o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento de você encontrar uma pessoa na rua passando dificuldade e tratar ela com o mesmo carinho que se tratasse um familiar, o mesmo carinho. Hoje à tarde mesmo nós estávamos num estacionamento de mercado, passava uma moça muito jovem pedindo mantimentos para as pessoas que estavam ali no estacionamento. E nós, numa rápida observância, vimos que ninguém se compadecia.
Então, assim, humildemente falando, né, sem qualquer piegas, mas eu dou esse depoimento não por querer parecer bom, mas para estimular as pessoas a fazer a bondade. Eu fui ali e retirei um litro de leite, um pão d'água, mais umas coisinhas e fiz ali uma bolsinha para ela e disse: ó, você está andando no peso do dia, está chovendo, você deve estar com fome. Pegue isso, se alimente. Eu via nos olhos dela um ricto de uma mistura entre a gratidão e o espanto, porque na hora eu acho que ela até desconfiou, porque como é que uma pessoa que não é meu familiar, uma pessoa que não está dentro do meu quadro de relações pessoais, me faz uma pequena fortuna emocional, que é a preocupação se aquela pessoa estava com fome, se ela estava com sede, se ela tinha uma criança para alimentar. Então isso é a empatia, é você se colocar no lugar do outro, é você ter a dimensão de que o outro precisa do seu amparo, não importa se ele é ou não do teu laço sanguíneo. O laço sanguíneo hoje é importante? É, mas não é o status quo da caridade. Ele é o quê? Ele é o incentivador da caridade. Nós somos espíritos que ainda precisamos ter pessoas no nosso laço para fazer a caridade, enquanto nós já deveríamos estar num patamar que nós fizéssemos a caridade sem a pessoa estar no nosso laço sanguíneo. Assim se espera do futuro da Terra. Sobre o cigarro eletrônico, que nos foi pedido para falar, como psicanalistas nós podemos dizer que os males gerados do cigarro eletrônico ele é muito maior do que o cigarro comum, porque há ali uma bomba de substâncias preparadas para levar até o organismo e o mecanismo cerebral um estágio de viciação muito mais profundo. Então você deve fazer, nós estamos vendo jovens adoecendo do pulmão em tempo recorde, o que levaria cerca de 20, 30 anos de fumar convencionalmente. As pessoas estão adquirindo o pulmão negro, como diz na clínica habitual, o pulmão obscuro em meses. Conhecemos a história de um homem nos Estados Unidos que ele tinha sua esposa, ela ia ficar internada num setor clínico. E como ele era companheiro de quarto, ele não podia fumar o cigarro habitual naquele ambiente. Mas o que aconteceu? Ele pensou, olha o que veio na mente dele, se o cigarro habitual que tem cheiro, tem odor, não posso, o cigarro eletrônico, que nós não vamos citar o nome, por ética, né? Ele tem sabor de menta, ele tem sabor isso, aquilo, etc. Princípios ativos adocicados, ele não vai fazer tanto alarde. E ele ficou ali um mês cuidando da esposa, utilizando o cigarro eletrônico. No término de um mês, a esposa dele teve alta e ele teve de ser internado, porque o pulmão estava com uma espécie de óleo nos alvéolos pulmonares, impedindo o fluxo da respiração e a irrigação dos alvéolos pulmonares. Então, pessoal, nós temos que ter uma consciência. A tecnologia não veio para ensinar as pessoas a aumentar os seus vícios. A tecnologia não veio a esse mundo para nos banir da Terra. A tecnologia veio com o intuito de nos auxiliar a sermos pessoas melhores e termos conforto e dar combate a certas doenças através das vacinas, através das medicações avançadas, através do suporte e prolongamento da vida. Incentive as pessoas, principalmente os jovens, a não cair no engodo, na armadilha do cigarro eletrônico, porque apesar da moda da vez, ele traz consequências muito maiores, como o princípio ativo da folha da cannabis encontrado em algum daqueles. Então, o estado de viciação e a propensão de reverter esse vício a uma esquizofrenia ou uma depressão é muito grande. Vamos pedir a Deus que possamos habitar esse mundo como morada feliz. E a morada feliz começa no íntimo, dentro de cada um de nós. Mero Robert Filho, psicanalista clínico, um ósculo de luz no teu coração.